Olá, crianças! Que bom estarmos novamente juntos para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Para essa aula, vamos precisar de papel, lápis preto e lápis de cor. Vamos precisar também que vocês estejam com o coração cheio de amor para estudar as lições do nosso Mestre Jesus. Vamos fazer nossa prece? Fechando os olhinhos, respirando profundamente, puxando o ar e soltando devagarinho. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nos sentindo envolvidos pela luz de amor do nosso Mestre Jesus. Vamos agradecer. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estudarmos o seu Evangelho. Derrame sobre todos nós, sobre o nosso lar, sobre o nosso planeta, suas bênçãos de amor e paz. Esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, estão animados? Vamos lá? Observe esses desenhos. Vocês sabem do que se trata, né? Isso mesmo, a metamorfose de uma borboleta. Antes de se transformar em uma linda borboleta, ela passa por diversas fases, do ovo, da larva, da lagarta. Depois, ela entra no seu casulo e começa a sofrer uma grande transformação. Ela vai se aperfeiçoando até se libertar e voar, bela e feliz. Eu pergunto para vocês, vocês gostariam de ser livres e felizes como uma borboleta? O que é necessário para isso? Vou dar uma dica. Observem que para a borboleta voar livre e feliz, ela precisou desenvolver 2 asas. E nós? Também vamos precisar desenvolver 2 asas? Vamos sim! A asa da sabedoria e a asa da bondade. Quando desenvolvemos nossa inteligência e praticarmos apenas o bem, vamos ser livres, belos e felizes. Isso significa que vamos alcançar a perfeição. Nessa aula, vamos estudar o capítulo do Evangelho intitulado Sede Perfeitos. Mas quem nos pede isso? Vamos ver? Jesus! Ele nos disse, sede, pois, perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Essa frase está em Marcos, capítulo 5, versículo 28. Mas eu pergunto para vocês, é possível sermos tão perfeitos como Deus? O que vocês acham? Não, claro que não. É impossível atingirmos a perfeição absoluta, isto é, sermos tão perfeitos quanto Deus. Jesus, quando disse isso, quis apresentar um modelo para que nos esforçássemos para alcançá-lo. O que podemos é alcançar a perfeição relativa, aquela que a humanidade é capaz de alcançar e que mais nos aproxima de Deus. Mas como alcançar essa perfeição? Jesus mesmo nos ensina. Amar os inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam e orar pelos que nos perseguem. Ele nos mostra com isso que a essência da perfeição é a caridade no mais amplo significado, porque pressupõe a prática de todas as outras virtudes. Ou seja, amando o nosso próximo, até mesmo os inimigos, e praticando sempre a caridade, alcançaremos a perfeição solicitada por Jesus. Para continuar nosso estudo, vamos relembrar alguns conceitos que vocês já conhecem. Vamos lá? Todos nós, espíritos ainda imperfeitos, estamos reencarnados nesse lindo planeta chamado Terra. Eu pergunto para vocês, qual nossa principal missão aqui na Terra quando reencarnamos? Vou dar 3 opções. Escolha a correta. A. Brincar e se divertir. B. Fazer tudo o que desejar. C. Educar nosso espírito em busca da perfeição. Escolheram? Fácil, né? Vamos conferir? Brincar e se divertir faz parte da vida. É importante, mas não é para isso que reencarnamos. Fazer tudo o que desejar. Como somos ainda imperfeitos, nem sempre o que desejamos é o melhor para nós. Muitas vezes, temos que nos esforçar para fazer o que é certo e não o que desejamos fazer.
Educar nosso espírito em busca da perfeição. Ah, agora sim, é isso mesmo. Estamos aqui para aprender a amar, para educar nosso espírito em busca da perfeição. Afinal, o nosso planeta é uma grande escola da alma. Aprenderemos aqui a buscar nossa perfeição espiritual. Se estamos em uma escola, quem é o diretor e nosso divino mestre? Ele mesmo, Jesus. Com Jesus, aprenderemos os passos necessários para a busca da perfeição. Agora vamos para a próxima pergunta. Se Jesus é nosso mestre divino, qual é o nosso principal livro de estudo? Fácil, né? É o Evangelho. Nós, espíritas, estudamos o Evangelho à luz do Espiritismo, essa doutrina que nos ajuda a melhor compreender as lições do Mestre Jesus. Mas, se já temos o Evangelho de Jesus, se já o entendemos, por que temos tanta dificuldade de nos tornar perfeitos? Sendo a Terra um mundo de provas e expiações, caminhando para um mundo de regeneração, estamos constantemente lidando com duas forças dentro de nós. A força do bem, que representa as virtudes que nós já conquistamos, e a força do mal, que representa as imperfeições que ainda precisamos transformar e que exige esforço, persistência e muita força de vontade de nossa parte. Quando Jesus nos pede para sermos perfeitos, Ele está pedindo para eliminar do nosso planeta a força do mal, permanecendo apenas a força do bem. Ele quer que nos transformemos em pessoa de bem. Mas o que é pessoa de bem? Pessoa de bem é a que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Podemos dizer que uma pessoa de bem é aquela que tem menos imperfeições e mais virtudes. Querem conhecer algumas das tantas virtudes de uma pessoa de bem? Prestem atenção. Vou apresentar algumas características de uma verdadeira pessoa de bem e depois vocês terão que identificar qual é a virtude correspondente, ok? Vamos lá? A verdadeira pessoa de bem deposita fé em Deus, sabe que nada acontece sem sua permissão e se submete à sua vontade em todas as coisas. Possui fé na vida futura, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. Sabe que todas as aflições da vida são provas ou expiações e as aceita sem queixumes, sem reclamar. Então, qual é essa virtude? Isso! Fé! A verdadeira pessoa de bem tem muita fé. Fé na bondade, na justiça e na sabedoria de Deus. Vamos para outra virtude? A verdadeira pessoa de bem faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. Retribui o mal com o bem. Encontra alegria em fazer o bem. Seu primeiro impulso é pensar nos outros antes de pensar em si. Trata bem todas as pessoas, sem discriminação de raças ou crenças, porque vê todas as pessoas como irmãos. E agora, qual é essa virtude? Isso, caridade. A verdadeira pessoa de bem é caritosa. Está sempre querendo praticar a caridade. Acertaram? Vamos para mais uma? A verdadeira pessoa de bem não possui ódio nem desejo de vingança. Sempre perdoa e esquece as ofensas. É compreensivo e paciente com as fraquezas dos outros e se recorda desse enunciado do Cristo. Atire a primeira pedra aquele que jamais pecou. Escolheram? Vamos conferir? Isso, perdão. A verdadeira pessoa de bem sempre perdoa as ofensas. Vamos agora para a última. A verdadeira pessoa de bem estuda suas próprias imperfeições
e trabalha sem parar para combatê-las. Jamais procure exaltar sua inteligência ou seus talentos à custas dos outros. Nunca se envaidece com sua fortuna, nem das vantagens pessoais, pois sabe que tudo que lhe foi dado pode ser retirado. Qual é a virtude? Essa mesmo, humildade. A verdadeira pessoa de bem não é orgulhosa, muito ao contrário, ela é muito humilde. Essas são apenas algumas das virtudes de uma pessoa de bem. Tem muito mais, mas se vocês se esforçarem por possuir pelo menos essas, já estarão no caminho que conduz a todas as outras. Agora vocês vão relembrar uma parábola de Jesus, a parábola do semeador. Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se junto ao mar, e chegaram-se a ele grandes multidões, de modo que entrou numa barca e se assentou, e todo o povo ficou em pé na praia. E muitas coisas lhe falou em parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram os pássaros do céu e a comeram. Outra parte caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra não era profunda, e tendo saído do solo, queimou-se, e como não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E outra parte, enfim, caiu em boa terra e produziu frutos, havendo grãos que renderam 100 por um, outros 60, outros 30. Agora vamos entender cada parte da parábola. O semeador representa Jesus, o divino semeador. As sementes são os seus ensinamentos de bondade e sabedoria contidos no Evangelho. E os diferentes terrenos? São os nossos corações, os nossos espíritos. Os frutos são as nossas ações do bem, as nossas virtudes. O modo como aproveitamos os ensinamentos de Jesus nos mostra que tipo de espírita nós somos, que espécie de terreno existe em nossa alma. Vamos ver cada um deles. Quando alguém escuta o Evangelho e não procura entendê-lo, não lhe dá valor, fica só na curiosidade, é como o terreno em que os passarinhos vêm e comem as sementes, não se aprende nada. E o terreno pedregoso? São as pessoas que recebem os ensinamentos de Jesus com muita alegria, mas a animação dura pouco. Também não aproveitam as lições de amor, continuam sem mudar, frios e indiferentes. E o terceiro terreno? É o caso das pessoas que estudam o Evangelho, acham muito bons os conselhos, mas os aplicam aos outros e não a si mesmo. Também não aproveitam as lições e não mudam. Finalmente, temos o quarto terreno. É o coração daqueles que escutam o Evangelho, se esforçam para entendê-lo e praticá-lo na vida. São aqueles que sabem que estão nesse mundo para educar sua alma em busca da perfeição. Se esforçam para combater seus defeitos e conquistar cada vez mais virtudes. Se esforçam para bem aproveitar as sementes de luz do divino semeador e dar muitos frutos de sabedoria e bondade. Esses são os verdadeiros espíritas. E vocês? São verdadeiros espíritas? Como é o terreno que vocês têm no coração? Tenho certeza que é a terra boa. Afinal, reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Nesse capítulo do Evangelho, os espíritos superiores nos dão várias orientações para alcançarmos a perfeição. Vamos conhecê-las? No campo do dever, eles nos dizem que o dever é a obrigação moral que se exige primeiro de si mesmo e só depois dos outros. O dever de cada um de nós começa no ponto em que a felicidade e a tranquilidade do nosso próximo
esteja ameaçada. A pessoa que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas e as criaturas mais que a si mesma. Eu pergunto agora, você tem cumprido seus deveres no lar, nos estudos, com o próximo? Vamos nos esforçar para cumprir cada vez mais nossos deveres morais? No campo da virtude, os espíritos nos ensinam que a virtude verdadeiramente digna desse nome abomina-se alardear. As pessoas de bem ignoram que são virtuosas, praticam bem com desinteresse, inteiro esquecimento de si mesmos. Mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. E agora eu pergunto, quando você pratica o bem, costuma comentar o que fez para receber elogios? Vamos ficar atentos. É sempre valiosa a prática do bem. Mas quando saímos por aí contando para todo mundo o que fizemos, estamos alimentando nosso orgulho e vaidade. Isso não é nada bom. Vamos ficar vigilantes. Quando estamos em uma posição superior ou inferior em relação a alguém, os espíritos nos orientam que Deus concede autoridade a título de missão ou prova, quando lhe convém, e da mesma forma a retira. Todos têm o poder da autoridade, todos que têm o poder da autoridade responderá pela boa ou má direção que der aos seus subordinados. O superior, se compenetrado pelas palavras do Cristo, não despreza ninguém dos que lhe estejam abaixo. O inferior também possui deveres a cumprir, mesmo quando seu chefe não cumpra os seus. Hora da reflexão. Alguma vez você usou seu poder de autoridade para conduzir alguém a fazer algo errado? Você alguma vez retribuiu com mal algum mal que alguém superior a você lhe causou? Lembre-se sempre que mesmo quando não fazemos nada errado, mas se influenciamos alguém a agir mal, nós responderemos por isso. Lembre-se também que devemos sempre retribuir o mal com o bem. Como devemos viver em um mundo onde somos tão imperfeitos ainda? Devemos elevar nosso pensamento em prece a Deus em tudo o que fizermos, pedindo assistência dos bons espíritos. Devemos viver em contato com nossos semelhantes, aproveitando todas as oportunidades para praticarmos a caridade. Devemos procurar ser felizes, mas se esforçando para não ter pensamento ou ato que possa ofender a Deus ou entristecer os que nos amam e nos dirigem. Refletindo. Você tem lembrado de fazer suas preces sempre ao iniciar ou terminar alguma coisa? Você tem praticado a caridade moral quando em contato com uma pessoa de difícil convivência? Que tal refletir e seguir as orientações dos espíritos superiores? E para terminar, cuidai do corpo e do espírito. Devemos cuidar do nosso corpo e de nossa saúde, já que o corpo é um instrumento de nossa alma. Devemos cuidar tanto do corpo como da alma, pois um está relacionado com o outro. A perfeição de nosso espírito não se encontra no sacrifício do corpo, mas na nossa transformação moral. Agora pensem, você tem cuidado do seu corpo e de sua saúde? Vamos nos esforçar para cada vez mais cuidar do nosso corpo e de nossa alma? Agora que já terminamos nosso estudo, vamos verificar se entendemos a aula? Vamos para as nossas atividades. Atividade 1. Quais virtudes você está precisando praticar para se tornar uma pessoa de bem? Lembrando
que a pessoa de bem é aquela que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade. Desenhe sua mão e escreva em cada dedinho uma virtude. Aquela virtude que você está precisando melhorar, praticar, tá? Fortalecer, ok? E depois vocês vão fazer a segunda atividade. O que você vai fazer para seguir os passos do nosso Mestre Jesus e ir em busca da perfeição? Lembrando que podemos reconhecer o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Então agora vocês vão desenhar seu pé 5 vezes e escrever em cada pezinho uma ação que você vai se esforçar para cumprir em cada um desses campos. No campo do dever, da virtude, do ser superior e inferior a alguém, como pessoa do mundo e dos cuidados do corpo e da alma. Bom, chegamos ao final da nossa aula. Que bom termos estudado mais uma aula do Evangelho de Jesus. Vamos fazer nossa prece? Ah, tá, vamos agora ficar com o coração cheio de amor, não é? Para fazer a nossa prece com o Mestre Jesus. Vamos lá? Fechando os olhinhos, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nos sentindo envolvidos pela luz e amor do nosso Mestre Jesus, vamos agradecer. Obrigado, Senhor, pelo estudo de hoje. Que possamos cada vez mais conhecer e aplicar o Espiritismo em busca da nossa perfeição. Fortaleça a nossa fé, Senhor. Nos inspire a praticar a caridade e desenvolver o amor no nosso coração, para cada vez mais irmos nos aperfeiçoando até alçarmos o voo mais alto na evolução espiritual. Esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Tchau, crianças! Um beijinho no coração de cada um de vocês. Até sábado que vem!